Então tá, né? Se você estiver vendo esse vídeo é porque o São Paulo anunciou oficialmente a contratação do meia atacante Cauli, jogador de 30 anos, que estava no Bahia e chega por empréstimo de uma temporada ao nosso tricolor, né? Vamos usar esse termo, já que o Bahia também usa essa denominação tricolor, por uma temporada, né? Empréstimo de uma temporada que, caso o jogador cumpra metas aí, parece que são 25 partidas, que ele tem que disputar pelo menos 45 minutos, ou seja, pelo menos meio tempo, já vale. O São Paulo tem que desembolsar mais um cascalho aí para compra, em definitivo, do Cauli. Me parece ser uma negociação de compra direta, né? Tem ali um subterfúgio do empréstimo, tem ali uma situação de empréstimo onde é facilmente atingido, é posto para ser facilmente atingido, porque na verdade nada mais é do que uma venda a prazo. Venda a prazo essa que não vai desbancar, desfalcar os cofres são paulinos, visto que o Bahia topou a oferta do São Paulo, a oferta dos paulistas, para que esses 500 mil euros, 2 milhões de reais, sejam descontados do que o Bahia e o Grupo City, que é o dono, né? A dona e o conglomerado árabe é o dono da SAF do time baiano, tem ainda a pagar aqui pra gente, referente às vendas de Nestor e Michel Araújo. A negociação é essa, tá? A negociação em maior ou menor escala, é claro que pode haver algumas diferenças em relação a valores que eu estou falando aqui, com de fato valores que o São Paulo venha a confirmar do negócio, foi assim em todos os negócios, desde que o São Paulo adotou essa política de transparência, né, via de regra, alguma coisinha ou outra ali muda no final, né, no caso do Rodriguinho, por exemplo, a gente teve ali um valor a mais que o São Paulo tem a receber também por cláusulas de produtividade do jogador, que não havia sido revelado ou informado por nós da imprensa aí, mas, via de regra, tá aí, a negociação do Cauli é essa. Então vamos lá, vocês estão aqui para ver, não para saber a negociação em si, porque isso já foi amplamente divulgado por nós do Avante Meu Tricolor, por outras pessoas que cobrem o São Paulo, nossos amigos setoristas, vocês estão aqui porque vocês querem ver a avaliação de Cauli, novo reforço do São Paulo, quinto reforço do São Paulo. Eu fiz assim, pareceu 10, né? Então vamos com uma mão só, assim. Foi o quinto reforço do São Paulo aí para a temporada 2026. E para a gente começar com o pé direito nesse vídeo, já digo aqui aos senhores de antemão, eu gostei, eu aprovei, eu achei uma baita contratação do São Paulo. Agora, é evidente que a pergunta que fica é: se o Cauli é tão bom assim, aliás, pipocaram vídeos e vídeos aí de entrevistas do Rogério Ceni, entrevistas coletivas do Rogério Ceni, técnico do Bahia, nosso eterno ídolo técnico do Bahia, né? Elogiando o ex-camisa 8 baiano, por que o Bahia liberou? É o que a gente vai tentar responder para você nesse vídeo. Fica aí, tá? Fica aí, não sai. Primeiro, você sabe, meu nome, Rafael Emiliano, seja muito bem-vindo, este é o Avante Meu Tricolor. Aqui a gente fala de São Paulo quase todo dia, estamos tentando manter uma periodicidade aí em relação aos vídeos, mas, via de regra, visite nossa cozinha aqui embaixo, que está o link para todas as nossas redes sociais, onde você vai ficar muito bem informado das coisas do São Paulo aí, né, através do nosso Instagram, do nosso X, do nosso Facebook. Siga a gente em todas elas, tá? Se quiser me seguir na minha particular também, Rafael Emiliano, não tem problema. Procura lá que você vai achar. Não tô com os cabelos compridos lá, tô na fotinha de perfil, tô com os cabelos raspados, mas a cara, a lata velha e danificada é a mesma, é muito fácil, tá lá, você vai ver lá, setorista do São Paulo, tá bom? Em segundo, você sabe, a gente depende do seu engajamento para continuar esse trabalho, para continuar colhendo frutos desse trabalho ardiloso que é fazer jornalismo independente. Então você deixa o seu like, você se inscreve no canal e você compartilha esse vídeo com toda a sua coletividade são paulina. Ah, achei um vídeo uma bosta, uma porcaria. Não tem problema. No final você dá o dislike, mas peço o benefício da dúvida, assista até o final. Claro que nossa produção aqui não é primorosa, não temos câmeras Full HD, mas tudo depende de você. Estamos batendo aí quase 50 mil, não chega nunca esses 50 mil. Eu sempre reitero isso, né? Que o Avante Meu Tricolor tem muito mais seguidores do que muitos canais jornalistas famosos por aí.
nós que somos uma lesma em matéria de representatividade, vamos dizer, usar esse termo horroroso, mas é verdade, né? Precisamos da sua ajuda, toda ajuda é válida. Deixa o like, se inscreve aí, tá? Se você quiser, se você puder, pense com carinho na possibilidade de ajudar financeiramente aqui o nosso projeto de jornalismo independente. Contamos com o seu apoio, contamos com a sua ajuda. Vire membro do canal. Cara, é menos de 10 reais por mês. É uma pichincha. Menos de 10 reais por mês você já vai estar colaborando bastante aqui para o nosso crescimento, para a gente poder aqui reverter tudo que é investido aqui em infraestrutura, melhorar a aparelhagem, melhorar a câmera, né, que apagou o zoom aqui, apagou o flash aqui, deixa eu ligar, né, como recompensa você ganha o direito de entrar no nosso grupo de WhatsApp. Muita gente pergunta, tem grupo de WhatsApp? Tem. Só para membros do canal. Pix na tela, botão amém aqui embaixo também para você que quer fazer uma doação mais recorrente, não quer aí apertar aí cartão de crédito, né? Essa coisa meio que assinatura. Então já sabe, ajude a gente da maneira que você puder e quiser, tá? Dando like, dando dinheiro, sei lá. Ajuda a gente aí, cara, tá bom? Introdução feita. Já expliquei toda a negociação do Cauli, como foi, né? Aí tem por maiores e por menores, o Rogério ajudou, o Nestor e o Michel Araújo, que estão lá no Bahia, falaram bem, o cara queria sair, mas vamos responder logo de cara o quê? Por que o Bahia abriu mão de um jogador que o próprio Bahia se recusou a vender? Anota a lista aí, ó. Palmeiras fez proposta, o Bahia não quis vender. Botafogo fez proposta e o Bahia não quis vender. E o Botafogo tá do Velho Testamento, né? Do Velho Testamento do John Textor, né? Que tava com uma grana, campeão de Libertadores. Quis o Cauli, não teve negócio. Internacional, tentou 2 vezes, tentou esse ano, inclusive, não deu negócio. Flamengo, cogitou-se, teve esse nome, não teve negócio. Futebol europeu, mais precisamente da Rússia, do CSKA, também ventilou, não saiu negócio. E agora o cara vem para São Paulo que aqui a gente não está menosprezando, é claro, o tamanho da camisa do São Paulo. Aliás, a gente aqui, muito pelo contrário, né? A gente sempre enaltece que o São Paulo é a maior camisa do futebol brasileiro. Mas o São Paulo não vive ali um momento financeiro favorável. O que justificaria, então, o Cauli optar por esse projeto de São Paulo? E cadê os outros interessados? Por que o Bahia topa conversar com o São Paulo? Por que o Bahia topou liberar o Cauli? Né? E se você for pegar os números, esses malditos números, né? Como o futebol virou chato com essas coisas de números, né? Você está falando de um jogador que na temporada passada saiu de 64 partidas disputadas e 9 participações em gols. É pouco, é pouco. Eu sou o primeiro a reconhecer isso. É pouco, é pouco, é pouco. Mas para essa temporada, onde ele joga 2 jogos, sendo um deles o clássico do Bahia contra o Vitória, onde o Vitória ganha e ele sai extremamente vaiado ainda no intervalo. Né? Ele sai muito criticado. O que justificaria isso? Bem, para começo de conversa, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Vamos pegar a nossa idolatria ao Rogério Ceni, guardar no armário e pendurar. Né? Pendurar e guardar no armário, na verdade, é a ordem. Né? Porque todo mundo aqui conhece o Rogério técnico, sabe de como funciona o Rogério, das convicções que ele tem como treinador e também da implicância, entre aspas, tá? Aqui não é uma conotação extremamente negativa, que ele tem com alguns jogadores. O Cauli entra nesse bolo. Né? Eu faço uma comparação, se vocês me permitem, com o Galopo. Né? O São Paulo contrata o Galopo sem o Rogério pedir, e o Galopo meio que come o pão que o diabo amassou na mão do Rogério, jogando fora de posição, jogando muitas vezes de segundo volante, quando na verdade ele é um meio armador. Aliás, ele vem jogando assim no River Plate agora, né? E principalmente, guarde essa informação, jogando de falso 9, de centroavante. Já o São Paulo na época vivia problemas ali de contusão de Caleri, não tinha um substituto à altura, né? Não é o São Paulo de hoje, estamos falando ali de 2023, basicamente a disputa do Campeonato Paulista, porque o Rogério cai depois. Então eu faço essa comparação do que aconteceu com o Cauli no Bahia, meio com o que aconteceu com o Galopo, guardadas as devidas proporções em relação a comparações técnicas, de qualidade. Não dá para comparar um com o outro. O Cauli, ele
é mais experiente do que o Galopo e ele é sim mais jogador do que o Galopo, tá? É um cara que vem de uma temporada genial pelo Ludogorets da Bulgária. Quem é aí fã da Betinha, né, das apostinhas, né, o Ludogorets sempre é ali um ótimo time para se apostar para ganhar um dinheiro, porque no Campeonato Búlgaro realmente ele exerce um domínio muito grande e ele tem nada mais, nada menos do que 4 títulos, 5, né? 5 títulos nacionais pelo Ludogorets e 3 Copas, né? Então o Bahia contrata ele do Ludogorets ali em 2021, pagando quase 14 milhões de reais. É a maior transferência do Bahia até então, até aquele momento, né? Depois, obviamente, esse valor iria ser superado depois que o Bahia é adquirido pelo Grupo City, a SAF do Bahia, né? Até então o Bahia mesmo, tradicionalista, Bahia social, essa foi a maior contratação deles na história. Que é um cara que é baiano de nascença, lá de Porto Seguro. Vários telespectadores nossos aí passaram férias de formatura, né? Lá em Porto Seguro, é uma tradição paulistana isso, de classe média. Eu não, eu sou da Zona Norte. Meu prêmio por me formar na escola foi procurar emprego, né? Não tem essa de Porto Seguro, não. Aqui, meu irmão, aqui o buraco é mais embaixo. Mas eu fiz uma faculdade de Playboy, eu sei que a maioria de vocês aí, né, sim, foram para Porto Seguro quando se formaram na escola. Ele é de lá, por incrível que pareça. Tem gente que nasce lá, não é só lugar de férias, não. Ele é de lá, só que ele saiu muito cedo. Ele não chega a atuar profissionalmente no Brasil, ele vai para a Alemanha. Inclusive o Cauli, tal como o Cédric Soares, são caras que têm cidadania alemã. Então ele pode ali bater um papo com o Cédric em alemão, porque depois ele roda muito na Alemanha, né? Ele passa por mais de 5 clubes da Alemanha até que ele vai para a Bulgária e vira herói nacional lá para os búlgaros, né? Esse belíssimo país do leste europeu. Mas você não está aqui para falar nada disso. Você está aqui para saber da passagem dele no Bahia. De fato, o Cauli é um cara que jogou com a camisa 8, porque a camisa 8 tem um simbolismo pro Bahia, tá? Caso você não saiba, né? Tal como a 7 no Botafogo e no Manchester United, tal como a 10 do Santos, né? Tal, sei lá, né? Fale aí, faça a analogia que você quiser. A 8 tem essa mística, né? Foi a camisa utilizada pelo Bobô. Aliás, Bobô esse, né? Que saiu do Bahia contratado pelo São Paulo. Fica aí também a nossa lembrança histórica, né? O Cauli ele é tão apontado, ele foi tão apontado como sucessor do Bobô, né? Como um dos sucessores do Bobô ao longo da história lá no time baiano, que ele fez o mesmo caminho, né? Saiu do Bahia para vir pro tricolor aqui paulista, né? Mas a camisa 8 tem assim, essa mística, então ele joga de 8, mas ele não exerce necessariamente funções de 8. Ele pode fazer a segunda volância, ele pode de fato jogar pelos lados do campo, mas a dele, o bom dele mesmo, é a meia armação, é ser camisa 10, é fazer funções de 10, da forma tradicionalista como a gente conhece. Tem um ótimo 1x1, tem uma ótima finalização de fora da área, tem uma ótima visão de jogo. Ele tem muito essa capacidade, essa bola de quebra de linhas, essa bola penetrativa, essa bola para achar um atacante em boa condição, para achar um ponto em boa condição, para distribuir jogo. Ele se destacou muito e muito no Bahia com essas características, né? E eu já vamos falar da derrocada dele lá no time baiano, mas é exatamente o que o São Paulo precisa. O São Paulo que precisa do meio armador desde que o Oscar se aposentou e desde que o Rodriguinho saiu, o São Paulo não tem meias atacantes de ofício no seu plantel. Tem lá o menino, né, o Pedro Ferreira, mas é muito cru ainda, muito jovenzinho, precisa evoluir mais, né? E o Lucas que está ocupando esse espaço até o momento da gravação desse vídeo. Não sei como foram a atuação do Lucas a Ponte Preta, né? Esse vídeo está sendo gravado antes disso, mas o Lucas vem dando conta do recado ali, até porque o Lucas também é um jogador polivalente, pode fazer mais de uma função, mas o forte do Lucas não é a meia armação, não é o meia atacante ali, né? Não é ser o organizador, o cérebro do time. O Lucas geralmente é um cara de arranque, né? De pegar a bola e arrancar e tal. Tá tendo essa adaptação agora nesse momento de reta final de carreira, de quase aposentadoria. O Cauli não, o Cauli é um jogador nato que vem com essas habilidades da escola alemã,
né? Escola alemã que é onde os meias fazem muito essa distribuição de bola longa, de lançamento, de bola enfiada, mas não tem uma finalização tão aprimorada como a gente está acostumado, né? Pelo menos nós, filhos dos anos 90, ou vocês, viúvas do Danilo, né, sabem que meia, o camisa 10 no Brasil, clássico, meia classudo, ele tem que saber finalizar. E via de regra, eles faziam belos gols, né? Não espere isso do Cauli. A gente falou aqui os números de participação de gols dele, aliás, ele tem números muito baixos de participação de gols no Bahia, né? Por mais que outras estatísticas ele lidere bastante, como passes certos, como necessariamente tempo com a bola no pé, esse tipo de coisa, mas na finalização não é o forte, é tipicamente escola alemã, mostra claramente a escola onde ele foi formado, onde ele de fato aprendeu a jogar bola, como ele disse no desembarque dele aqui, né? Jogar bola, ele falou, né? Bateu no peito, jogar bola eu sei, ninguém duvida, né? A derrocada do Bahia dele passa meio que junto ali, não só com a chegada do Grupo City, mas também com a chegada do próprio Rogério Ceni, porque o Bahia vai no mercado e começa a contratar jogadores para a posição dele. O primeiro deles, acho que o mais famoso, e a gente não vai se estender muito aqui no que diz respeito ao Bahia, né? Isso daí deixa para os canais lá dos amigos torcedores do Bahia, os jornalistas que cobrem o Bahia falar, mas o mais famoso deles, acho que o mais conhecido deles é o Everton Ribeiro, que estava no Flamengo, passou um bom tempo no Flamengo, né? Revelado aqui pelo nosso rival Corinthians, fez história no Cruzeiro e que chega no Bahia com camisa 10 e faixa para jogar ali, basicamente no lugar onde o Cauli jogava. Então já é um primeiro baque, já é um indício claro de que a vida do Cauli ia se dificultar bastante. Aí vem uma vertente dele que é realmente a polivalência, né? Ele é um cara que, quando chega o Everton Ribeiro, ele joga mais recuado de segundo volante, ali com um médio, né, como se fala na Europa, né, um médio, né, como se fala lá no meu país, em Portugal. E até nisso ele vai perdendo espaço, porque o Bahia vai no mercado e continua contratando jogadores a roda, a pedido do Rogério Ceni. O próprio Nestor chegou a pegar a posição dele um tempo, o próprio Michel Araújo chegou a pegar a posição dele um tempo. Então criou-se um paradoxo entre um cara que tinha propostas, que estava valorizado no mercado brasileiro, que o Bahia segurava, que era elogiado pelo treinador, que era elogiado pelo Rogério Ceni nas coletivas, que toda a imprensa estava ali pagando uma madeira, babando um ovo ali, só que ao mesmo tempo estava perdendo espaço dentro do elenco, porque o cara joga numa função, meia atacante, né? Não tô falando que ele joga só nessa, ficou mal essa frase, mas tô falando assim, o forte dele era ali, meia atacante. Posição do Cauli, meia atacante. Meia organização, meia de organização, meia criador, meia armador. E aí, pô, o Rogério começa a tirar ele, colocar, tentar arranjar brechas, onde tinha brechas no elenco para escalá-lo. Então ele joga de ponta, ele joga de meio aberto pelos lados do campo, ele joga de segundo volante, ele chega a fazer um primeiro volante ali numa sequência de jogos do Brasileirão do ano passado, onde a torcida achou, né? Não gostou, obviamente, não é a posição de origem do cara. E o ápice vem no final do ano passado, quando o Rogério tem problemas ali de ataque, o Rogério perde os centroavantes e lembra do que eu falei do Galopo lá atrás? De fato, o Rogério começa a usá-lo com muita frequência como segundo atacante, como falso 9, sendo um homem de referência do ataque, e ali a paciência da torcida foi pro cacete. Né? Toda aquela que tinha encantado o torcedor, que tinha o feito se apaixonar pelo Cauli, enxergá-lo como sucessor do Bobô, foi por água abaixo a partir do momento que ele joga de falso 9, joga de atacante improvisado e tem um rendimento horroroso, um rendimento horrível, porque não é a posição do cara. Então criou-se esse paradoxo, né? O que mostra muitas vezes quando você. Não foi ele, não foi o Ceni que pediu a contratação dele, e tampouco foi o Grupo City que o contratou. Ele já era um jogador do próprio Bahia. O Grupo City sempre defendeu a venda dele, o seu Grupo City chegou a abrir negociações com o Palmeiras, principalmente, para negociá-lo, só que o Rogério segurou todas, porque, é claro, na cabeça do treinador, você ter um jogador com essa polivalência, com essa capacidade multiplicativa em campo, sempre muito bom, né? É o chamado banco de um homem só. Você deixa ele lá no banco, e aí qualquer alteração que você for fazer no segundo tempo, dependendo da posição, você escala ele. E ele, teoricamente,
pelo menos taticamente, dar conta do recado. É claro que quem está assistindo o jogo, quem está assistindo a partida, pode ver ali com maus olhos, né? Falar, esse cara não tá jogando porra nenhuma, mas de fato pro técnico, né? Por isso que eu fiz a analogia com o Galopo, reiterando, porque foi muito semelhante ao que o Rogério fez com o Galopo na passagem, né, dos dois juntos aqui no Morumbi, né? É claro que depois o Galopo trabalhou com outros treinadores aqui no futebol brasileiro, mesmo no São Paulo, né? O Carpini, o Dorival, mas na passagem com o Rogério teve essa singularidade de talvez não ser o homem de confiança do treinador plenamente, mas o treinador também não pode falar mal taticamente do jogador, tecnicamente do jogador. Então fica aquela situação indigesta. Começou o ano, o indicativo já estava muito claro de que o Rogério não ia dar o espaço que o Cauli achava que tinha, que merecia, achava que tinha que ter, e o São Paulo está batendo na porta do Bahia desde o começo do ano. Importante a gente ressaltar isso. Enquanto os clubes desistiram, o próprio Palmeiras foi buscar lá o Maurício do Inter, o Botafogo tá falido, enfim. O Flamengo também buscou outras prioridades, buscou outras peças do mercado. Em matéria de mercado de futebol brasileiro, enxugou. Né? Então, assim, num primeiro momento, vamos lá, o São Paulo contrata um jogador em baixa? Contrata, a gente tem que ser honesto aqui com o que a gente está falando. O Cauli era um cara que viveu um apogeu muito grande no Bahia ali, principalmente de 2023 para 2024 ali, né? Por mais, foi uma liderança que evitou o rebaixamento do Bahia para a segunda divisão. Mas a partir do momento que entra o Grupo City, começa a reforçar esse time, começa a trazer peças, incluindo o próprio Nestor, incluindo o próprio Michel Araújo, e principalmente o Everton Ribeiro, o futebol dele caiu. Ele não soube lidar muito bem com essa concorrência. Aquela história do galo que manda no galinheiro, né? E chega um outro galo ali, mais caro, mais pomposo, e o cara dá uma murchada, né? Acontece, isso acontece. Agora, o São Paulo aproveita para pegar um jogador em viés de baixa em condições muito favoráveis para si. Mas eu tô com ele, eu tô com o que ele disse no desembarque dele aqui na capital paulista, né? Eu sei jogar bola, eu só preciso das condições para aquilo. E de fato, ele chega no São Paulo, talvez, para ser titular absoluto. A gente não sabe muito bem os planos do Crespo, a gente não sabe muito bem como que o Crespo vai organizar essa equipe, principalmente com esse crescimento de produção do Lucas e com esse meio campo muito bom que o São Paulo arrumou, né? Do meio campo de velocidade e intensidade aí, com o Danielzinho e com o Marcos Antônio. Então, talvez no primeiro momento ele seja reserva, mas é um jogador que eu acho que a partir do momento que começar a ter chances, começar a ter uma regularidade de jogos, seja por motivos de suspensão, contusão, sei lá, batendo na madeira, a gente não deseja aqui o mal para ninguém, eu acho que dificilmente ele vai perder a vaga. Eu acho que ele chega num clube de camisa. Desculpa os torcedores da Bahia que vão ficar bravos comigo, porque o Bahia tem tratamento de time grande, mas é uma camisa menor que a do São Paulo. É um centro futebolístico menor que São Paulo, né? Fatalmente, tudo aquilo que ele produzir no São Paulo vai ter uma repercussão, no mínimo, 30 vezes maior do que lá na Bahia. Então, eu acho que a motivação do cara tá aí, me pareceu estar bem motivado, tanto nas falas para a imprensa baiana lá em Salvador, quanto nas falas para cá, para os amigos aí, para o Gabriel Sá, para o Kaique Silva, que ele disse lá no desembarque, para o Valentim Furlan, para os jornalistas, colegas. Jump cut aqui, porque deu uma interrompida aqui, sei lá o que aconteceu, a iluminação agora tá tosca também, mas vamos lá. Como eu tava falando, né? Problemas técnicos aqui do Avante Meu Tricolor, né? Eu senti essa confiança no Cauli ali, falando pros colegas, né? Eu mencionei todos eles, não sei se cortou ou não cortou, eu não vou ficar editando o vídeo certinho, mas vamos lá, vamos repetir aí pro Gabriel Sá, pro Kaique Silva, pro Valentim Furlan, amigos setoristas que estavam lá no desembarque, né? Ele mostrou essa confiança e vamos ver a coletiva de apresentação dele se ele tem noção, né? Eu não acho que o São Paulo seja a última chance, the last dance dele, ou coisa do tipo, longe disso. Mas eu acho que vai ser um lugar perfeito, é um clube que assim como ele não vive um bom momento, é um clube que assim como ele vive problemas, né, de bastidores. O problema do Cauli não é tanto pessoal, né, tanto de cunho pessoal, não é um cara que tem problemas pessoais. É outra coisa, né? Mas eu acho que pode ser um casamento perfeito. Ali pode ser uma aliança interessante. Interessante e é bom para os dois. É uma negociação que pode ser muito boa
pros dois. Como eu disse, eu acho que é um cara que vem para ficar pro São Paulo, aí pros outros anos. Acho que dificilmente ele vai bater essa meta de 25 jogos. Não acho que o São Paulo seja uma aposta do São Paulo. Eu vi muita gente reclamando do preço, né? É o preço, galera, é o preço. Lembre-se que o Palmeiras ofereceu 15 milhões de euros pelo cara aí num passado recente e o Bahia recusou. Então, assim, há uma desvalorização muito grande do cara, sim, porque, como eu disse, né, ele acabou vítima ali do próprio... da própria forma como o Rogério Ceni geriu a equipe, armou taticamente a equipe. No final, ele também não era uma peça, assim, que a gente possa considerar essencial, né, para o Bahia do Rogério Ceni, né? Ele perdeu esse status. Ele teve esse status, mas ele perdeu. Já expliquei aqui os motivos, tá? Eu acho que é aquilo lá. É um jogador que há 2 anos atrás, 1 ano atrás, todo mundo queria. Todo mundo queria, todo mundo do mercado queria. E era uma daquelas contratações que a gente já vê aí um Grêmio, um Inter fazer, com todo respeito a esses times, um Corinthians fazer, um Santos fazer do nada, você entendeu? Então, que bom que foi o São Paulo. Que bom que foi o São Paulo, que estava alerta ali no mercado, estava desde janeiro percebendo a situação, percebendo o que vinha acontecendo e efetivou essa contratação. Né? Que bom, né? Que bom, que bom, que bom. Eu acho que tem tudo para dar certo, tá bom? Vamos ver. O encaixe dele no time do São Paulo ali, como eu disse, né? Teoricamente ele chega para disputar posição com o Lucas, nessa formatação atual do time do São Paulo. Esse vídeo está sendo gravado antes do jogo contra a Ponte Preta. Então não sei que time que o Crespo colocou contra a Ponte Preta. Mas pelo que a gente está observando, pelo que a gente está vendo, é isso daí. Tá bom, gente? Vamos ver. Bem-vindo, Cauli. Beijo do gordo, tchau. Já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, faz pix, ajuda nós. Fui.